Queridos, abram suas Bíblias. Vamos tomar um texto aqui de Gênesis, capítulo número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Versículo a partir do versículo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 1. Todos encontraram, digo amém. Estou feliz de ver a mãe da nossa querida amada irmã Juliana aí. Deus abençoe, né? Deus abençoe, seja muito bem-vinda, minha querida amada irmã. Nossa querida amada irmã, eu ainda não gravei o nome dela, que Deus colocou no coração dela de caminhar conosco. Para nós é uma alegria muito grande. Zulene, ainda não gravei seu nome, tenha paciência que eu já gravo. Deus abençoe a irmã Zulene, fiquei feliz de ver ela no circo de oração. Inclusive o circo de oração está uma bênção, né? Inclusive quero reforçar a Escola Bíblica Dominical, queridos, né? Se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, faça um esforço. Quero que você esteja na Escola Bíblica Dominical. É de muita importância que os irmãos, parece que chega o final do ano, irmão, parece que a gente vai ligando os flaps, né? E está querendo aterrissar e fica faltoso, irmãos. Meu Deus do céu. Irmãos, tenha misericórdia. Então a gente não pode, no final do ano é só uma data, né? A gente precisa manter a batida, tá bom? Então, a Escola Bíblica Dominical, muito importante. Nós estamos, graças a Deus, sempre ali investindo para que os professores estejam muito bem preparados para trazer uma aula de excelência. Nós temos excelentes professores, e isso é muito importante, né? E o crente, irmãos, ele precisa conhecer Bíblia. Eu não sei você, mas nós estamos vivendo num tempo de tantos afazeres, de tantas coisas e de tanta distração, que não precisa nem ser profeta para entender que a leitura de Bíblia, a leitura de palavra, diminuiu muito. E aí, como é que nós podemos suprir isso se não lermos a palavra? Certo? É no mínimo vindo para os cultos e ouvindo a palavra. Essa é uma forma, digamos assim, que a gente compensa a falta de disciplina de leitura da palavra. E essa palavra hoje em dia tem sido muito necessária. Disciplina. Pense numa palavra que nós precisamos exercitar. Disciplina. Disciplina para estarmos de pé, disciplina para estarmos em oração, para termos o nosso tempo de oração com o Senhor, disciplina para termos o tempo da palavra, disciplina para podermos ter tempo também para a gente, disciplina para termos tempo para a nossa família. E detalhe, isso aqui não estou falando, isso não envolve dinheiro não, isso envolve somente se organizar. E aí o que é que acontece? A gente está meio que alavantua, irmãos. E aí muitas vezes a pessoa volta com aquilo que eu falei agora há pouco, passa pela vida e não viveu. Então é muito importante que a gente tenha, é um desafio, mas é muito importante. Amém? Todos acharam, diz assim a palavra do Senhor. Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, e outras versões diz pastor de ovelhas. Mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Em outras versões diz: Deus recebeu a oferta de Abel. Mas por Caim e por sua oferta,
não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fizeres o bem, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu o governarás sobre ele. Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: o que fizeste? O que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para beber o sangue do teu irmão. Amém? Queridos, esse texto é um texto triste do capítulo de Gênesis. Talvez o segundo mais triste, porque o primeiro mais triste é quando fala da queda de Adão. Adão foi criado perfeito, com tudo ao seu redor, não conhecia dor, não conhecia a morte, não conhecia o cansaço. Adão, de fato, era um X-Men. Mas diz a palavra de Deus, e outra coisa, o mais importante, Adão tinha plena comunhão com Deus. Era como se fosse, literalmente, o céu na terra. Deus tinha íntima comunhão com Adão e vice-versa. A Bíblia diz que Deus dá a Adão e Eva, e com o passar do tempo, Eva cede à tentação ou à conversa do inimigo da nossa alma. Uma das coisas que eu estou só fazendo uma introdução para que você entenda que nós entendemos, cremos, né, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei, é você errar o alvo. Porém, é muito importante entender que o pecado ele não começou com Adão e Eva. O pecado, na verdade, se manifestou no céu, através de um querubim ungido, na verdade, um anjo perfeito, cheio de glória, conforme diz a palavra, que assentou no seu coração ser igual a Deus ou ser maior do que Deus. Se rebelou contra Deus e também aliciou ou perverteu uma terça parte dos anjos. E aí uma coisa muito importante que a gente precisa entender aqui, irmãos. Alguém pode dizer assim, mas Eva vacila, como é que Eva dá ouvidos ao diabo? Irmãos, o anjo perfeito no céu, o inimigo das nossas almas, ele conseguiu persuadir, e uma terça parte foi literalmente lançada fora do céu. Satanás, que antes era Lúcifer, anjo de luz, tornou-se agora diabo, inimigo, ou Satanás, e os anjos se tornaram demônio. É muito importante entender isso, porque muitas vezes a pessoa acha que demônio é algo diferente. Na verdade, demônio são anjos caídos. Então, dito isso, o pecado, ele na verdade se manifestou antes de Adão. Adão, na verdade, infelizmente, por causa
do pecado, ele abre a porta para que o pecado comece a reinar também no mundo e sobre os homens. E com o pecado, a Bíblia diz que entrou a morte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Quem aqui não sabe que o pecado gera morte? Tem alguém aqui que não sabe que o pecado gera morte? Todos sabem, todos têm ciência disso, não tem? E por que é que a gente peca? Não é uma boa pergunta? Se a gente sabe que é uma desgraça, que nos afasta de Deus, que nos tira da comunhão do Senhor, que mina a nossa alegria, que tira a nossa paz, a nossa comunhão, por que é que a gente peca? Uma das coisas que a gente precisa entender é que, com a queda, mesmo ali no Éden, Deus já, depois que chama o homem, a mulher e a serpente para as conversas, na verdade Deus ali promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós entendemos que Cristo ali já foi o plano de salvação, já foi manifesto ali no Éden. Bendito seja o nome do Senhor. E na plenitude dos tempos, perdão, Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, vem, encarna, literalmente, não é reencarnar, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus, o Deus Todo-Poderoso, agora pisa na terra, começa a palmilhar com os homens, e detalhe, com um propósito único, de ligar novamente a ponte que foi quebrada. Um primeiro Adão pecou, e com ele trouxe a perdição, a morte, a separação eterna. É muito importante entender que no momento em que Eva e Adão pecam, eles têm literalmente a morte espiritual instantaneamente. Já começa a ter a vergonha, já começa a ter medo, sentimentos que eles não tinham, tudo isso proeminente do pecado. E mesmo o homem tendo um coração alcançado por Cristo, nós ainda estamos num tabernáculo corruptível. É muito importante entender isso, que ainda nós estamos num corpo que foi danificado pelo pecado. Mesmo recebendo o perdão dos pecados, mesmo tendo aliança com Deus, a Bíblia diz que nós temos inclinação para o pecado. E é um desafio muito grande, caminhar na terra, bendito seja o nome do Senhor, e vencer as muitas cascas de bananas que são colocadas, por esse sistema caído, que sempre vai estar lutando contra o coração daquele que quer fazer a vontade de Deus. Detalhe, e algumas coisas não são cascas de banana não, é a gente mesmo que se joga. É muito importante entender isso, tá bom? Mas foi o pecado, mas foi o diabo. Não. Muitas vezes somos nós mesmos que, infelizmente, por não vigiarmos, infelizmente, porque por causa da consciência do nosso coração, dos desejos, daquilo que não agrada ao Senhor, nós trilhamos caminhos que são caminhos que literalmente culminam com o pecado e, consequentemente, a morte espiritual. Dito isso, queridos, João capítulo 3, versículo número 4, 1 João capítulo 3 diz assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Romanos 3, 23 diz: porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É por isso que é muito importante a gente entender que mesmo estando agraciado pelo perdão dos pecados, nós vamos sempre, isso é comum, não sei se eu vou usar a conjectura certa, mas
É como tomar banho. Você precisa sempre estar tomando banho para se manter ali aciado, limpinho, cheirosinho. Se você passar uma semana sem tomar banho, você vai ver que o negócio começa a ficar diferente. As pessoas começam a se afastar de você. Então, precisamos estar... É por isso que é um desafio muito grande do cristão, estar sempre ali ouvindo a palavra, sempre estar ali em contato com a palavra, com pessoas, com ambientes que possam trabalhar o seu coração, a sua mente, para que você esteja sempre se policiando e também, claro, que aí ajuda também sendo policiado. Ajuda. Bendito seja o nome do Senhor. Existem dois termos que é usado pelo pecado no Antigo Testamento, né? Um substantivo chamado ratá, que é exatamente, cuja a ideia básica ele quer dizer que a questão quando a gente diz assim, que pecar é errar o alvo, certo? Que está exatamente naquele texto que a gente acabou de ler. Mateus capítulo 12, versículo de número 31, diz assim: portanto eu vos digo que todo o pecado é blasfêmia, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. A sua origem, já falei, a origem do pecado não foi ali no Éden, foi nas regiões celestiais. E aí detalhe, aí você pode até dizer assim: pastor, pelo amor de Deus, se os anjos lá no céu não conseguiram, pecaram, se Adão lá no Éden não conseguiu, pecou, como é que eu aqui nesse ambiente tenebroso, difícil, vou conseguir? Porque o Senhor, nós temos, como igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós não estamos órfãos. Ele diz: eu não vou vos deixar órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Confortador, e aquele que nos dá essa vitória contra o pecado, contra as fraquezas, contra os muitos desafios que são travados no dia a dia do ser humano, né? Tiago capítulo 1, versículo número 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Jó 34, 10, diz assim: portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus seja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso de cometer a perversidade. Portanto, nós devemos entender que o pecado nunca vai ser gerado por Deus. O Senhor nunca. Porque às vezes a pessoa alguma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece o Senhor, ele pode chegar e dizer assim: mas como é que Deus, sabendo que o homem ia errar, ele bota lá uma árvore no meio do jardim? É como se ali fosse algo já para o homem pecar, já para o homem errar. E muitas pessoas às vezes usam esse termo ou essa passagem para dizer assim: o próprio Deus criou ali essa situação. Mas de jeito nenhum, irmãos. Na verdade, Deus, ele disse assim: você tem tudo aqui no Éden, só precisa uma coisa: me obedeça e não coma nem toque no fruto da árvore que está no meio do jardim. Perceba que Deus, ele não só queria desfrutar da comunhão, mas também da obediência. E um certo escritor, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a maior e mais bela adoração é literalmente obedecer. O grande desafio é porque muitas vezes nós somos religiosos, estamos muitas vezes dentro de um templo, se esforçando para estar nos cultos, mas somos desobedientes. E a desobediência, irmãos, é algo tão tremendo, tão sério, que muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, depois eu quero trazer um texto, eu quero pregar sobre esse assunto,
Quando você vê que Deus chega para Saul e diz assim: olha, Saul, vai lá, destrói os amalequitas, mata, e é interessante, o texto diz assim: mate homens, mulheres, velhos, crianças e recém-nascidos e tudo que tiver lá, passa fio de espada. Aquilo na verdade era um sinal do juízo de Deus. E aí o que é que acontece? Saul vai, faz 99%, mas existia uma cultura na época dos reis, que quando eles venciam uma batalha, ele trazia o rei que foi subjugado como um troféu. E Saul, na verdade, desobedece ao Senhor. Ele traz Agag, certo, como troféu, e também algumas vacas, algumas ovelhas, que distribuiu com o povo. Olha que coisa, como é isso aqui é importante, irmãos. O que é a questão da desobediência? Quando Samuel chega, Saul com alegria diz assim: fiz tudo conforme Deus mandou. O povo, Saul distribui os bois, as ovelhas, para que o povo sacrificasse a Deus. O povo devia estar dizendo assim: que rei bom nós temos, que rei obediente nós temos. Mas Deus estava dizendo assim: Saul não me obedeceu. Olha que coisa. Na cabeça de Saul, eu acredito que Saul estava literalmente achando que tinha feito o certo, que tinha realmente cumprido a ordem de Deus. Mas ele fez 99 e não fez os 100. E detalhe, não que Deus peça para mim e para você a perfeição, mas a ordem foi clara: mata tudo. E aí nós muitas vezes cumprimos em parte aquilo que Deus mandou. E muitas vezes achamos que estamos acertando e fazendo o nosso melhor, mas na verdade. E aí como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que estou fazendo o certo? Leitura da palavra. Peraí, deixa eu confrontar o que eu estou fazendo. Está dentro da palavra? Essa semana eu vi um debate que, sinceramente, irmãos, foi duro de ouvir. Um pastor, inclusive eu não quero falar o nome dele, mas que era aqui de Fortaleza, de uma grande igreja. Esse cara foi um dos grandes ícones daqui do Evangelho do Ceará, e que agora ele defende que a igreja ela tem que ser inclusiva no sentido de aceitar o homossexualismo. Tá? Preste atenção, a igreja ela é aberta para todo tipo de pessoas que vêm para a igreja, mas isso não quer dizer que essas pessoas têm que ficar do jeito que elas chegaram. Elas precisam ter mudança de vida. Não, pastor, mas o senhor tem que ver que fulano e fulano são dois homens, mas são casados, eles não vivem na promiscuidade. Irmãos, de coração, eu fiquei chocado com essa teologia. Eu fiquei assim: Deus, como pode isso? Um cara tão conhecedor da palavra. E aí o que é que acontece? Lembra do que eu falo? Muitas vezes eu falo aqui: primeiro você se assusta, depois você se acostuma, e depois você começa a defender. Isso é terrível. Então perceba que Saul achava que estava tudo ok, tinha feito conforme tinha sido pedido, mas ele na verdade transgrediu, e Deus disse assim: chega, Samuel, já não dá mais. Saul não dá mais, ele não me obedece. Perceba que por falta de obediência nós perdemos de viver uma vida plena com o Senhor. E desobedecer, escute isso aqui, irmãos, porque a gente acha que pecar, eu não sei se eu vou saber passar isso, se vocês vão compreender fácil. A gente acha que pecar é só matar, roubar, prostituir, tomar um porre, adulterar, mas desobedecer, ser desobediente também é um pecado. Não fazer o que é certo também é um pecado. A omissão é um pecado. Perceba que aí assim a gente às vezes está começando a ficar muito: rapaz, eu fiz aqui uns 90%, tá bom demais, na minha régua eu sou uma bênção de Deus. Espera aí, examine-se pois o homem a si mesmo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu falo isso, eu falo
porque todos nós temos as nossas lutas, as nossas guerras, e o pecado muito de perto nos rodeia, né? Já pensou se alguém chegasse para Caim? Caim era filho de crente. Adão e Eva, eles podiam ter caído, mas eles conheciam a Deus. E se tinha alguém que podia passar para os filhos quem verdadeiramente era o Deus Todo-Poderoso, como ele era lindo, como ele era majestoso, era Adão e Eva. E aí se você chega no começo da caminhada de Caim e diz assim: Caim, você vai assassinar seu irmão. Caim ia ficar escandalizado. Como eu? Assassinar meu irmão? Deus me livre, como pode? Mas porque Caim abriu o precedente. Caim abriu, e a Bíblia diz que quando Caim, ele desobedece, ele traz uma oferta que não era conforme Deus tinha ensinado aos seus pais, o que é que acontece? Caim fica chateado. E aí é interessante, escuta isso aqui, irmãos. Você já prestou atenção que muita gente se chateia por muito pouco nos últimos dias? E aí nós líderes, irmãos, andamos, irmão, como quem anda com a caixa de ovo. E às vezes é uma das discussões que eu tenho com o Lidiane, porque, como eu digo, porque a Lidiane está certa, ela é firme. E quando eu falo firme, é que ela seja, minha esposa seja pior do que eu e eu seja bonzinho. Não. Ela está certa. Muitas vezes chega e diz: meu filho, isso aqui está errado. Isso aqui nós precisamos corrigir. E me ajuda demais, porque muitas vezes eu tenho nessa situação de querer apacentar, abraçar. E aí deixa eu falar uma coisa aqui, que eu preciso entender. Às vezes eu falo com ela: eu não sou melhor do que Deus. Se Deus disse é não, e não estou falando isso: pastor, então quer dizer que o senhor está agora abrindo precedente para o pecado? Não, mas muitas vezes nós afagamos tanto. Deus disse assim: Caim, cara, deixa eu falar uma coisa aqui, por que você está com a cara feia, Caim? Olha que coisa linda. Deus ainda vai conversar com o cabra desviado, que trouxe uma oferta desacunhada, por isso que Deus não recebeu. A verdade é essa mesmo. E aí Deus chega para Caim: cara, se você me obedecer, você vai ser uma bênção, você vai ter paz, é só alegria. Agora, se você não me obedece, o pecado está à porta. Se você não me obedece, meu velho, se liga que o negócio vai pegar. Deus alertou Caim. Não foi nem o pastor, foi Deus conversando com Caim. Mas diz a palavra de Deus que Caim não atentou para isso. Olha isso aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Quantas vezes eu não sei se vocês já brincaram com aquele... Tem uma brincadeira que a gente fazia quando era menino, que a gente pegava um morro de areia e botava um palito de picolé em cima, e aí ia passando, cada um tirava um punhadinho. É ou não é? Aí a gente vai brincando até cair, né, irmãos? Tem muito crente brincando desse negócio, irmãos. Sabe? Brincando ali para ver quando é que cai. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque na verdade, é a nossa vida, é a nossa fé. E detalhe, a Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo. Um abismo chama a outro abismo. Se tem algo que você está praticando, se tem algo que você está ali talvez vacilando, abra os seus olhos, faça carreira, peça ajuda, mude de rota, porque isso vai lhe levar à morte. Isso vai lhe levar a praticar coisas piores. Quando você vê alguém que passou por um processo e de repente, às vezes a pessoa era um crente, um cristão formidável, mas de repente ele papoca com tudo e lá vai, e daqui a pouco está com, sei lá, um homem casado e agora está com outra mulher, ou vice-versa. Sabe o que é isso, irmãos? É porque já vem de muito tempo, meu irmão, brincando com as coisas de Deus. Já vem de muito tempo abrindo procedente, já vem de muito tempo, sabe, brincando com o risco ou brincando com o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos nos policiar com isso. E quando alguém confronta, escuta isso aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Independente de que tamanho você seja, qual a sua consagração, sempre esteja aberto para alguém que lhe ama, lhe confrontar, se preciso for.
Sabe qual é o problema? Tem muita gente que as pessoas não se aproximam para dizer assim: meu amigo, deixa eu lhe pedir uma coisa aqui. Eu vi ali que você está procedendo de uma forma que não é legal. Deixa eu só lhe dar uma dica. Por favor, mude de rota. Porque o jeito que você está fazendo, você vai ter problemas. Do jeito que você vai estar fazendo, daqui a pouco você vai estar fora dos caminhos do Senhor. Sabe o que é o problema? É que muitas vezes a gente se fecha tanto, está entendendo? Ou até mesmo não dá essa liberdade, porque nós precisamos, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, nós precisamos uns dos outros, para muitas vezes nos corrigir, quando preciso for. Mas sabe o que é o problema? É que, como Caim, em vez de a gente ficar feliz porque fomos corrigidos, a gente fica com raiva. Essa igreja não tem amor, esses irmãos não têm amor, esses irmãos não visitam, ou coisa parecida. Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, a culpa não é do irmão não, a culpa é minha e é sua, porque não vigiamos, e começamos a negociar com o pecado. E a gente sai muitas vezes da igreja, ou muda de igreja, mas vai com a mesma carga de pecado. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, isso não vai mudar nunca, enquanto a gente de fato entender: ei, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, eu preciso abandonar o erro. E detalhe, eu me lembro numa época que foi muito marcante para mim, eu não era crente, e eu estava, era uma Semana Santa, né? E como eu era, não vou nem dizer que eu era católico, mas eu era alguém que não era crente, mas o que eu conhecia de igreja era o que a vida me ensinou ali, e eu me dizia católico. Mas o que é que eu estava? Na Semana Santa, eu estava com um amigo cheirando cocaína. E sabe o que é que na minha cabeça eu dizia? Eu não estou matando, eu não estou roubando, mas como um católico mesmo frajuto mesmo que eu era, eu estava assim: mas Semana Santa, cara, mas eu não estou fazendo nada demais. Sabe o que é o problema? É que muitas vezes nós pegamos o pecado, que pecado é pecado, e queremos comparar. Não, mas eu também não faço isso. Eu erro aqui, mas eu não erro tanto assim. Eu sou infiel, mas eu não sou tão infiel. Nós fizemos aqui o Papo de Macho, que foi maravilhoso, irmãos, maravilhoso, certo? Juntamos quase 100 homens, certo? Deus fez coisas lindas, está entendendo? Sobre um tema que é extremamente importante, extremamente atual na vida, não só dos homens, mas também das mulheres, que é o acesso à pornografia. E eu falo isso, irmãos, porque eu também luto contra isso. Não é? Ah, pastor, o senhor, só se eu fosse cego. Mas é direto, irmãos, é direto. É direto, se você tiver, independente de ser na internet, você está aqui caminhando, daqui a pouco chega uma Jezabel seminua em qualquer canto, e você tem que estar fugindo, pedindo a Deus graça. Perceba como isso é difícil. Talvez as irmãs não vão entender, mas os homens vão entender o que eu estou falando. Então tem que estar muito cheio de graça, tem que estar muito, sabe, buscando o Senhor, se desviando do mal, correndo mesmo do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, se a gente não vigiar, né, eu costumo dizer que o homem, ele, quando ele aceita Jesus, ele tem poderes extraordinários. Você quer que eu diga? Você imagina, irmãos, o homem cheio de Deus, ele dá um comando no reino espiritual, e o diabo, ou os demônios, têm que obedecer. Isso é uma autoridade, é um poder tremendo, irmão, dado por Deus ao homem. O homem, ele tem autoridade dada por Deus de repreender uma enfermidade, algo tremendo, e Deus fazer isso. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que são poderes extraordinários.
Escuta, o poder de resistir o mal é um poder extraordinário, irmãos. De resistir o pecado é um poder extraordinário. Eu sei que nem todas as vezes você consegue, nem todas as vezes é possível, às vezes o cara escorrega mesmo, mas eu quero dizer uma coisa aqui, esse é um poder extraordinário, mas eu quero dizer uma coisa aqui, assim como o super-homem tinha poderes extraordinários, você também tem. Existe uma coisa que deixava o super-homem fraco. Vocês sabem o que é, não? A criptonita. A criptonita. E a criptonita do crente é o pecado. Você quer que eu diga? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e espero que nunca tenha tido, mas muitas vezes você está no lugar em Deus, cheio de Deus, voando, cheio de Deus, sabe, meu irmão, você está assim, um trator de esteira no reino espiritual, de repente dá uma escorregada, vacila, sei lá, faz uma bobagem, peca, meu irmão, acabou-se. Cadê o poder? Cadê a graça? Cadê a glória? Cadê a autoridade? O pecado é uma desgraça, irmão. Nós precisamos fugir disso. E isso cada vez mais, porque nós não podemos relativizar. Não, é dois homens, mas são casados e é fiel um ao outro. E, irmão, a Bíblia chama isso de sodomia. Isso é pecado. Sim. Ah, pastor, é uma mentirinha branca, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos. E aí, sabe, eu estava ouvindo e lendo e estudando sobre os puritanos. Os caras tinham um padrão de santidade tão violento, tão tremendo, que as pessoas ficavam constrangidas com o estilo de vida que eles tinham, de buscar o Senhor, de andar em santidade, de ter uma vida de retidão, de ter uma vida de comunhão, de ter uma vida de busca ao Senhor, de fazer, inclusive, se ele era um sapateiro, ele tinha que ser o melhor sapateiro do mundo, porque ele estava fazendo sapatos, como se estivesse fazendo sapatos para Deus. Meu Deus! O relojoeiro era o melhor do mundo, porque ele fazia relógios como se ele estivesse fazendo relógio para Deus. Para pensar nisso. Quando muitas vezes nós envergonhamos o nome do Senhor com as nossas atitudes. Vou dar um exemplo aqui agora. Uma vez quando eu tinha um processo lá na indústria, eu tinha uma indústria, e aí eu contratava os irmãos pela mão de obra mais rápida, não é nem porque tem gente que diz que não gosta de contratar crente. Eu gosto de contratar crente, não tem nada de errado. E a igreja eu acho um excelente RH. Como, pastor? Porque eu sei quem é que desenrola o trecho, eu sei quem é guerreiro, aqui eu sei quem é que dá o gás mesmo, eu sei quem é mole, não contrataria nunca. Eu sei que é uma mala, eu digo, rapaz, Deus me livre, Jesus, passa bem longe da minha empresa, me perdoe, mas é verdade, porque o que você é aqui, você é lá fora. É, irmãos, não adianta não, se você é um bom crente, você é um funcionário bom. Se você é um bom cristão, você é um funcionário bom. Se você é um bom cristão, você vai ser um patrão bom, você vai ser, enfim. Aí contratei um irmão. Aí eu saio lá num momento lá na indústria, quando eu chego lá, irmãos, quando eu chego lá no setor do camarada, 10 horas da manhã, eu tenho que me policiar, porque costume de casa vai à praça, né? Eu tenho que me policiar. Mas o abençoado estava dormindo, deitado no chão, forrado com papelão. Quando eu chego lá, eu digo, meu irmão, o que é isso? Mas, Senhor, caba sem vergonha, bom duas lapadas. Você ri, João, porque o funcionário não era seu, viu? Mas perceba, irmãos, de coração eu falo isso. Eu também tenho minhas falhas.
eu também tenho minhas fraquezas. Mas nós precisamos não aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso como normal. Isso não é normal. Pecar não é normal. Pecar não pode ser uma normalidade na minha vida, nem na sua vida. Nós precisamos resistir, nós precisamos combater, nós precisamos consagrar, nós precisamos lutar, pedir ajuda. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, escute, quando Adão e Eva pecou, cara, foi desligado na hora. Acabou. A Bíblia diz: se Deus não perdoou o mundo antigo, destruiu com o dilúvio. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, você acha que Deus vai passar a mão na tua cabeça e na minha cabeça? Nós precisamos, cara. E eu falo isso. Hoje mesmo eu estava lendo um texto, e cara, domingo, e aquele texto foi muito forte para mim. Muito forte. Quando Jesus, eu não vou falar, porque senão eu vou pregar o trabalho, a mensagem de domingo, mas o que Jesus falou para aquela multidão, meu Deus, quando eu olhei assim, eu digo: Jesus, eu preciso ser crente, Jesus. Jesus, eu preciso ser crente. Eu não sou crente, não. Nós precisamos entender e acordar. E quando eu falo isso: pastor, o senhor está chateado? Não, eu estou com raiva do pecado, eu estou com raiva do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. O tempo já se acabou. Mas nós entendemos que Romanos 3,10 diz assim: não há, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós entendemos que o pecado, ele tem devastado famílias, ele tem destruído homens notáveis, inteligentíssimos. Você pega Salomão, escute, Salomão, o próprio Deus disse que o próprio Deus deu sabedoria a ele sobrenatural, mas por causa do pecado, Salomão termina os dias da sua vida, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, Salomão termina os dias da sua vida adorando a ídolos, e se tem um cara que recebeu bênção de Deus, irmãos, foi Salomão. Bênção de Deus. Deus honrou Salomão por amor a Davi, seu pai. Não é porque Salomão era o cara, não. Foi porque Davi tinha uma aliança com Deus tremenda. Tanto é que passam os tempos, passam os anos, os séculos, o Messias vem e o cego diz: aleluia, Jesus, filho de Davi. Sabe o que o cego estava dizendo? Jesus, tu és o rei da descendência de Davi, que foi anunciado que viria, aleluia, e se assentaria no trono daquele que foi o nosso rei no passado. Bendito seja o nome do Senhor. E o cara teve paz, e o cara teve dinheiro, e o cara teve tudo. Nós precisamos, escute, irmãos, nós precisamos aí, e eu quero, quando eu falo isso, não falo como alguém que está acima de vocês, ou acima da estratosfera, não. Eu falo, nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos consagrar mais, buscar mais, se humilhar mais, orar mais. Bendito seja o nome do Senhor. Para que o Senhor venha nos dar graça, e para que possamos suportar o dia mau, para que possamos suportar a tentação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, famílias, irmãs, obreiros, que eu não posso botar culpa nas mulheres, mas eu preciso que, sabe, as mulheres são mais disciplinadas muitas vezes do que nós.
Mas é muito importante que hajam, que nós possamos estar. Você conhece quando o seu marido está bem. Você conhece quando o seu esposo está bem. O obreiro está lá orando, está direitinho, está lendo Bíblia. Você está acompanhando. Não estou dizendo agora que você vai andar com chicote. Olha, você não leu Bíblia, vai ler Bíblia. Não, mas com um jeitinho, meu filho, vamos ali, vamos fazer um devocional. Você está entendendo? Peça ajuda muitas vezes se for preciso. Mas sabe o que é o problema, meu irmão? É porque muitas vezes o camarada já não está bem. E a mulher diz assim, sai do meio que lá vai eu. E vice-versa também. Esposos, abençoe o ministério das suas esposas. Sabe, ensine, instrua, invista. Porque eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Na verdade, não existe patrimônio maior na nossa vida do que a nossa família de pé. Não existe patrimônio maior. Você podia ser um bilionário, mas com a família destroçada, destruída. Se sua família está de pé, dê glória. Sabe, feche mais ainda as brechas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós tivemos um testemunho tremendo aqui, eu não pude estar, mas eu soube de uma pessoa que perdeu o seu filho, perdeu sua filha querida. E isso não acontece do dia para a noite. Muitas vezes são brechas que são abertas e por falta de vigilância nossa, o inimigo chega e bagunça e ciranda. Nós devemos orar mais uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Quando vê que nosso irmão está tendo uma dificuldade, eu fiquei feliz que os irmãos foram essa semana visitar o Glauco, né? Muito importante. Mas é muito importante também que quando a gente está passando por um processo, a gente se esforce para estar na casa do Senhor. Se esforce para evitar bronca, problema, né? Se esforce, né? É a história daquela. Tem um meme lá na internet que o cabo ralha e tira o rei dentro do buraco ali. Fica uma esposa do tamanho, não tira o rei dentro do buraco, ela dá 3 pulos, puf, dentro do buraco de novo. É a paciência. Nós precisamos ajudar, mas também precisamos nos ajudar. Vocês estão me entendendo? Então, guarde seu coração, jejue mais, consagre mais, ore mais, lute mais, né? É muito importante para que possamos de fato ter uma vida abençoada na terra. O que é que acontece? A gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não jejuma, a gente não vem para os cultos, aí quer ser abençoado, quer ir para o céu, vai para o céu na boca de uma onça desse jeito, irmão. Precisamos nos esforçar, precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Eu saí um pouco aqui do roteiro, mas nós precisamos, irmãos, não trate pecado como uma coisa normal. Não trate pecado como algo que isso é normal. Não, isso faz parte. Não faz parte não. Nós somos, nós sabemos que nós pecamos, mas nós somos, na verdade, santos lutando contra o pecado, e não pecadores que se acostumaram com o pecado. Você é santo, você é comprado, você é lavado, remido, e você deve lutar com todas as suas forças contra o pecado. Deus aplica essa palavra no seu coração, e Deus lhe dê graça, e Deus lhe dê vitória, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê visão de águia, que você possa estar, sabe, de pé, lendo Bíblia. Precisamos ler mais a palavra, precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos encerrar.